Então, vamos dar início, dando boa noite a todos. Nós vamos iniciar essa atividade preparatória da 26ª jornada da EBP Bahia e a 22ª jornada do IPB. Nós temos como convidado... Começando agora, Tadão? Exatamente agora, Francisco. O nosso convidado de hoje é o nosso colega Ramandio, que volta à Bahia, dessa vez para falar sobre o Real do Amor. Ramandio é conhecido de todos nós, é analista membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, e é da seção Minas Gerais. Antes de passar a palavra para você, Ram, e já lhe dando as boas-vindas, nós temos, dentro do nosso tema Erosão de Eros, o tema da nossa jornada, temos dois eixos. Um deles é Marcas, Ruínas e Restos de Amor, que é coordenado por Paulo Gabriele, e o eixo 2, que é Amortecer, que é de coordenação de Fátima Sarmento. Eu vou passar a palavra inicialmente a Paulo Gabriele, para que ele possa trazer algumas marcas aí desse eixo, depois Fátima, e em seguida Han vai fazer a sua intervenção, e nós vamos funcionar como uma conversação. Após a fala de Han, nós vamos abrir para conversar sobre o tema O Real do Amor. Então, Paulo, por favor. Então, boa noite, Han. Eu gostaria de dizer de saída que eu acho que o título de qualquer coisa, de um trabalho, de um eixo, ele tem uma importância muito grande no sentido de que ele revela a intenção do autor, revela um percurso a ser feito e revela um argumento a ser desenvolvido. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para justificar um pouco por que marcas, ruínas e restos de amor. Eu tentei fazer, aproveitando as categorias freudianas, que constituem o desejo, articular essas categorias freudianas com as dimensões do real, simbólico e imaginário em Lacan. E como Lacan coloca que o objeto de desejo pode vir a ser, não necessariamente, o objeto do amor, eu tentei aplicar esse conjunto sobre o tema do amor, mas sob a forma de perguntas. Então, eu coloquei as marcas como uma alusão possível às marcas minêmicas, que Freud fala desde o início do seu ensino, e que se aproximaria, de alguma forma, do contexto da dimensão simbólica. As ruínas seriam as ruínas metonímicas do objeto, ou seja, que diz respeito a algo como um aspecto imaginário, possivelmente imaginário, do que sobra do objeto. E os restos ficaria vinculado à dimensão do real, aquilo que o significante não é suficiente de representar, ou seja, aquilo que resta na operação significante e que aparece no contexto da dimensão real. Eu tentei aplicar esse conjunto, essa forma de raciocínio sobre o tema do amor, e fiz isso através de perguntas, porque achei que poderia estimular as pessoas que vão trabalhar essas perguntas, e eu acho que Han vai poder talvez esclarecer
algumas delas, para que elas pudessem produzir os trabalhos e incentivá-las a pensarem sobre isso. Então, eu começo dizendo que, com uma pergunta: como os sexos se escolhem e como se escolhem os sexos? Como se relacionam? O que os atrai e o que os afasta? A separação absoluta do objeto de amor nos expõe ao impossível do real, provocando uma dor que o discurso do analista testemunha como uma das mais difíceis de suportar e que chega ao ponto de ameaçar a própria vida. Na série das inexistências da relação sexual da mulher e do outro, restou o amor ou também ele está ameaçado de não mais existir? O sofrimento de perda provocado pelo rompimento do laço social na parceria amorosa é um indicador confiável de sua precária existência? O amor seria um dos poucos remanescentes da tragédia humana capaz de sustentar a esperança de construção da sintaxe de uma língua que suporte uma nova razão e o abandono das velhas formas? Quais são suas marcas? Quais são suas pegadas? Como indicar seus restos? Suas ruínas evidenciam o fim próximo ou podem ser consideradas como o início de uma nova criação? Existe cumplicidade entre a separação amorosa e a pulsão de morte? Qual a articulação que há entre o gozo e o amor como acontecimento de pura contingência? Então, foram essas questões que eu tentei trazer para esse eixo, para que as pessoas pudessem refletir sobre ele e produzir alguns trabalhos. Tenho a impressão que Han vai poder nos ajudar a, pelo menos algumas delas, trazer algum grau de esclarecimento sobre isso. E aí apresento, Jordan, o eixo número 1. Obrigado, Paulo. E seguimos com o eixo 2, com Fátima Sarmento. Está sem som, Fátima. Aí. Bom, boa noite a todos e a Han. Obrigada, Han, pela sua presença. Nesse eixo 2, nós pensamos em trazer o tema relativo à questão da transferência. E aí denominamos, entre parênteses, o azinho, amortecer. A transferência provoca fissuras na pedra dura do gozo mortífero. O amor tece a transferência. Então, construí um pequenino texto com algumas questões. Desde o início da prática analítica, Freud identifica o surgimento de algo inesperado e produzido pela própria experiência, o amor transferencial, que tem suas raízes na crença e no amor ao pai. Pai ideal, todo saber, não castrado. O sujeito neurótico sustenta a esperança de saber sobre a causa e o sentido do que lhe acontece. Ao acreditar no sintoma, ao falar, ele atribui ao outro algo de si, e o amor passa a ser transferido ao analista. Disso resulta uma conexão íntima do amor com a palavra, sobretudo com a fala. Falar já permite entrar na metáfora e no amor. Não estaria aí a possibilidade de o amor estar sujeito aos equívocos e mal-entendidos da linguagem? No último ensino de Lacan, o inconsciente passa a ser abordado na dimensão do um, que dialoga sozinho. Como pensar a transferência, considerando a queda da crença na existência do outro?
No Seminário 20, Lacan faz uma equivalência entre o amor e o muro, trazendo a palavra amuro, para mostrar que a fala do amor tem um duplo endereçamento. Pode se dirigir ao outro do amor, mas, ao mesmo tempo, pode se dirigir às paredes, a um falar sozinho. O muro evidencia a relação de cada um com o que lhe satisfaz. Assim, Lacan aproxima o amor e o gozo. O analista, concebido como furo e como sintoma, permite que o saber passe a se apresentar como um saber sobre o gozo. Daí, falar do amor pode ser em si mesmo uma forma de gozar. Obrigada, Fátima. Então, no contexto de marcas, ruínas e restos de amor, eu destaco uma questão também seguindo o método de Paulo Gabriele, que é se a separação do objeto de amor nos expõe ao impossível do real, e o Amor TC, de Fátima Sarmento, que trata do amor tecendo a transferência, portanto, trata da experiência analítica do amor transferencial, que tem suas raízes na crença e no amor ao Pai, e ao saber e ao não castrado, né? Isso também nós podemos pensar como a transformação desse amor leva também a até uma certa relação com o real do amor, que é o tema de Han, a quem eu passo a palavra agora. Obrigado, Jordan. Boa noite aos colegas que estão aqui. Você sabe que sempre para mim é uma satisfação poder estar presente nas atividades da Seção Bahia, onde eu tenho vários amigos e também uma relação muito especial com a própria Bahia, não é que acho que é um ponto que sempre me mobiliza de uma forma muito particular. O que eu pensei em trazer para a nossa discussão, na verdade, pensei em apresentar um certo percurso aqui do que esse tema do real no amor, na verdade, uma pergunta, não é o que há de real no amor, não é? Poderia contribuir para as discussões da jornada de vocês, não é? Cujo título, não, que ele me chamou a atenção de imediato, uma erosão de Eros, e além do aspecto, vamos dizer assim, poético que a gente encontra nessa expressão, não é? Da ressonância dos termos que estão aí presentes, desde o início, me deparando com esse tema, né, com essa expressão, eu via que seria possível ler essa expressão, a erosão de Eros, nas duas direções, em duas direções. Não? Ao mesmo tempo que a gente pudesse pensar no que é que contribui, ou que faz obstáculo, ou que corrói as forças de Eros, aquilo que Freud associava à pulsão de vida, mas, ao mesmo tempo, acho que é possível ler, num outro sentido também, a erosão de Eros, como se a gente pudesse pensar o que haveria em Eros que teria algum caráter corrosivo, não? Que produziria uma erosão. Não? Eros como um fator de erosão. Então, acho que essas duas vertentes me parece um exemplo, talvez, dessa vertente do Eros como um fator de erosão, como uma força de erosão. Acho que a gente pode encontrar isso nas reflexões do Freud, lá no próprio Mal-Estar na Civilização, quando ele atribui, não é, uma
uma defesa das forças de Eros na civilização que viria pelo lado feminino, e que, muitas vezes, o interesse erótico vai no sentido contrário, a muitas vezes, produz um tipo de barreira, de obstáculo aos interesses da civilização. Como, por exemplo, o laço erótico familiar, que muitas vezes se opõe, não é, àquilo que a sociedade ou que certas forças da sociedade exigem. Como a gente, por exemplo, percebe hoje em dia no mundo globalizado, não, que exige das pessoas que elas se desprendam dos seus laços familiares ou eróticos para que tenham uma mobilidade de viver em lugares distintos, mudarem de emprego, mudarem de país, coisas dessa natureza, né? E que qualquer apego, né, a laço familiar ou apego a algo mais íntimo soa, né, como uma espécie de obstáculo. Então, de certa forma, me pareceu que seria possível também explorar essa força disruptiva de Eros na civilização contemporânea ou até mesmo no mundo globalizado. Um ponto que nesse percurso que eu pretendo apresentar aqui, de deixar mais tempo para a gente poder conversar, o ponto de partida, meu ponto de partida é esse de que quando a gente se dispõe a falar de amor, em tempos de circulação de ódio, né, nas suas mais diversas formas, parece que a gente está meio fora de sintonia com a atualidade. Mas isso é um aspecto aparentemente, vamos dizer assim, desconjuntado, né? Porque é interessante que a gente possa retomar o modo como Freud apresenta, desde das suas teses, né, sobre as pulsões, como que essa divisão que ele faz entre Eros e Thanatos. É interessante que a gente recupere, não é, que tem alguma coisa em Eros que, quando ele se refere ao ódio, por exemplo, ele inscreve o ódio, tanto quanto o amor, do lado de Eros, e não necessariamente do lado de Thanatos, como a gente poderia considerar. Então, de alguma forma, me parece interessante também considerar a perspectiva, não é, do amor e do ódio como elementos de um mesmo campo de forças pulsionais, a ponto do próprio Lacan ter cunhado, né, essa palavra, esse neologismo amódio, que, de alguma maneira, indica, não é, que estamos tratando de uma conjugação de elementos dentro de um mesmo campo de forças pulsionais. Então, esse é um primeiro ponto que me chamou a atenção. Bom, mas ao tema do amor, não é, visto, não é, do nosso ângulo, não é, da perspectiva da experiência analítica, não é? Acho que é interessante, a gente sabe, não é, que isso, não só que os impasses amorosos são temas que se apresentam no discurso analisante, mas também que a própria experiência analítica, não é atravessada, a relação entre analisante e analista é atravessada pelo amor e também pelo ódio, evidentemente. Eu estou dizendo isso porque vai um pouco na direção do que a Fátima tinha colocado, que acho que vale sempre a pena retomar, não é, esse aspecto quando a vertente amorosa se introduziu, não é, na experiência analítica, ou pelo menos, melhor dizendo, foi reconhecida na experiência analítica por Freud. Num primeiro momento, ele considerava
essa vertente amorosa, a vertente erótica, como o que ele chamava de um artefato da experiência analítica. Um artefato nesse sentido, como algo inesperado, produzido pela experiência analítica e que deveria ser colocado de lado ou minimizado para que a experiência analítica pudesse correr da melhor forma possível. E todo passo, não é? E aí me parece que a gente muitas vezes perde a dimensão, não é, desse passo dado por Freud, quando ele constata que o amor de transferência não é um artefato, não é algo indesejável da experiência, ao contrário, se a gente não considerar o amor de transferência, não perceber que ele é a mola da experiência analítica, a própria psicanálise não se sustenta. Então, esse passo dado por Freud me parece importante, assim, da gente não perder de vista. E um segundo aspecto, não é, que me parece apresentado, né, quando Freud começa a se interessar sobre o tema do amor de transferência, ele apresenta dessa forma, eu acho conhecida de todos vocês, não é? No Observações sobre o Amor de Transferência, que esse lugar que a experiência da transferência nos obriga não só a pensar, mas também a inventar. Numa passagem, eu até anotei aqui, ele diz assim, conhecida essa passagem, Freud diz: é tão desastroso para a análise que o anseio da paciente, né, o anseio amoroso da paciente, seja satisfeito, quanto seja suprimido. O caminho que o analista deve seguir na vertente do amor não é nenhum destes, nem satisfazer, nem suprimir. É um caminho para o qual não existe modelo na vida real. Essa é vamos dizer assim, me parece que essa frase do Freud, ela responde, ou ela ressoa no momento em que o Lacan, se não me engano, em alguns dos trabalhos, eu dei uma olhada nos trabalhos, os argumentos da jornada de vocês, quando alguém menciona esse comentário que o Lacan faz sobre um poema do Rimbaud, né, Uma Nova Razão, né, que tem esse refrão que se repete, um novo amor, né? E o comentário de Lacan indica isso, né? Todas as vezes que mudamos de discurso, surge um novo amor. E aqui me parece que esse comentário do Lacan não deixa de ser uma ressonância dessa fala do Freud, desse escrito do Freud, uma vez instaurado o discurso analítico, a gente sabe que o Freud não usou esses termos, mas uma vez instaurado um novo discurso, que é o discurso analítico, entramos num novo amor. Então, esse aspecto do amor de transferência e as respostas, não, que ele exige, não é, de nós analistas, é algo novo do ponto de vista do amor e do ponto de vista das respostas a ele. É nesse sentido que eu acho interessante, eu estou retomando aqui alguns aspectos como Freud, no modo de entender, foi apresentando a questão do amor. E um grande debate, eu acho que nos interessa também, é um momento em que Freud se propõe a discutir a genuinidade do amor de transferência. Toda a discussão que se coloca, esse amor de transferência, suscitado pela experiência analítica, é um amor verdadeiro ou é um amor, um falso amor, vamos dizer assim. E é isso que me parece, a gente conhece, não é a resposta que Freud vai dar a isso, de vamos dizer assim, argumentar ou demonstrar
que o amor de transferência é tão verdadeiro e, ao mesmo tempo, tão artificial quanto o amor pode ser. E o artificial aqui, nessa dimensão artificial do amor, de que ele é produto de um artifício, não necessariamente o artificial no sentido de falso, mas que é produto de um artifício. Portanto, o amor de transferência, também como produto de um artifício, é para ser considerado como um amor genuíno. É uma questão que eu trago aqui para conversar também, porque penso eu que, nos dias atuais, essa dimensão artificial do amor, ela se sobressai, ou ela se destaca, ou às vezes até se contrapõe em relação, por exemplo, aos modos de satisfação que um sujeito considera como modos de satisfação naturais, e que são modos de satisfação que vão no prolongamento do gozo. E eu acho, e é uma impressão que eu tenho, acho que é um ponto que a gente poderá discutir, que na clínica psicanalítica contemporânea, as dificuldades e os impasses com o amor sobrepõem as dificuldades para gozar. Ainda mais considerando a pluralidade de ofertas e de objetos que a sociedade de consumo disponibiliza para o fim do gozo. E essa discrepância também, não é como se o amor fosse algo artificial, alguma coisa que requer trabalho, como algo cheio de impasses, mensagens cifradas. Tudo isso que a dimensão amorosa exige, parece que isso se constitui como um impasse subjetivo, muito mais complexo do que as relações que o sujeito no mundo de hoje tem, as possibilidades que ele tem para encontrar o gozo. Bom, essa questão do caráter artificial do amor, que eu acho que é um ponto que me parece importante de considerar, que o amor é produto de uma série de artifícios. A gente pode se perguntar o que confere ao amor esse aspecto, esse caráter artificial, de que ele é um artifício. E eu me propus a pensar isso e destaquei aqui pelo menos 3 aspectos que contribuem para conferir esse caráter de artificialidade ao amor. O primeiro, e que talvez a gente possa tomar isso como algo que desde Freud, que é a constatação de que existe um certo automatismo no amor. Ou seja, que ele pode ser desencadeado, a experiência amorosa ou a paixão amorosa pode ser desencadeado quando um sujeito se depara com o que seriam as suas condições de amor. Como Freud chama, tem um nome para isso, sejam essas condições traços, modos de relação ou qualquer outro aspecto que, ao nível do inconsciente, o propulsiona em direção ao amor. Se determinadas condições de amor para um sujeito são preenchidas, ou quando ele se encontra com isso desencadeia um estado amoroso ou uma paixão amorosa. Então, tem um aspecto de automatismo que, de alguma forma, talvez contribua para essa percepção de um certo caráter artificial do amor. E ele, nesse quesito, como vamos dizer assim, a gente pode perceber, as situações quando são descritas como de um puro encontro, como essa expressão do amor à primeira vista, elas acabam se revelando como sendo situações que preenchem certas condições das fantasias de um sujeito que muitas vezes é possível
detectar pela própria experiência analítica. Não é? E existe mesmo essa expressão que sempre me chama a atenção, não é? Por que se usa essa expressão de cair de amor, não é? Ou quando a gente diz em português, a gente fala assim, ter uma queda por fulano, ou ter uma queda por ciclano, e como que isso está presente em muitas línguas, né? No inglês, né? To fall in love, né? Em francês, tomber amoureux, né? Tudo indica a ideia de uma queda, de um tropeço, não é? Alguma coisa que se apresenta no encontro amoroso. Acho que tem várias maneiras de interpretar essa expressão, mas talvez ela possa também apontar, né, nessa expressão, o fato dela denotar o encontro com algo inesperado e a entrada numa dimensão subjetiva, ou seja, as armadilhas do amor, com todas as suas implicações. Um outro ponto que me chama a atenção, assim, e que talvez contribua para conferir esse caráter de artificialidade do amor, assim, vou ressaltar aqui o termo de artificialidade aqui não é no sentido negativo, ele tem uma positividade que eu acho importante destacar. Bom, o segundo ponto que me parece interessante é a relação do amor com a verdade e, por consequência, com o engano. A gente percebe isso, depois acho que é um outro tema para a gente poder conversar. A gente reconhece uma tendência contemporânea nas parcerias afetivas, né, em evitar situações que possam levar ao que se diz, eles não dizem assim, evidentemente, não, mas a gente interpreta que possa levar a um desengano amoroso. Essa expressão desengano amoroso indica que tem algum aspecto da relação do amor com a verdade e com o engano. Podemos dizer, não é, que não querer ser enganado ao nível do amor é não querer se haver, de certa maneira, com a sua própria falta. Que é essa mesma falta que, paradoxalmente, é ela que permite que um sujeito possa se colocar na posição de amante. Então, um ponto que me parece interessante discutir, não é que o desengano amoroso ele é frequentemente experimentado como um momento em que o sujeito se depara, muitas vezes, de modo dramático, com a sua própria falta-se. Aqui surge o insuportável, sobretudo quando essa falta-se ganha a forma de objeto desprezado ou descartável. Ou ainda, ao nível do amor, diante da constatação de que não se é a causa do desejo ou do amor do outro, o sujeito se vê, muitas vezes, diante da pergunta: se eu não sou nada disso para o outro, quem sou eu? Essa é uma perspectiva, não é, que coloca o amor nesse terreno, me parece, da verdade ou do engano. E um terceiro aspecto que me parece contribuir para esse caráter artificial do amor é a íntima conexão do amor com a palavra, né? Ou, mais especificamente, com a fala. É uma paixão, não é, que se tece ao nível da língua. O amor também padece da desconfiança de que ele possa ter a estrutura de uma ficção. Ou seja, de que possa estar apoiado sobre algo que efetivamente não existe. Bom, sobre esse ponto, né, essa relação entre o amor e a fala, eu vou deixar aqui só indicado, né, porque, de alguma maneira, se a gente pode dizer, um pouco tomando essa expressão do Lacan, que em vários momentos ele discute esse tema do falar de amor, não é? A diferença entre falar de amor e fazer amor, não é? E
não necessariamente, como ele vai dizer no seminário 19, que o fato da gente falar muito de amor, que isso nos coloca em melhores condições para estar amando, mas isso entra muito sobre esse aspecto que, acho, se não me engano, a Fátima também chamou a atenção, que a fala amorosa ela esbarra muitas vezes na sensação de não estar sendo escutado, ou de estar, como foi dito aqui, não é? Falando com as paredes, que é uma expressão que o Lacan, de um trabalho do Lacan. É o título de uma série de conferências de Lacan. Aqui não é que ele retoma esse poema do Antoine Tudor para fazer, finalmente, a equivalência entre o amor e o muro, não é? Através da expressão amuro. Ou seja, tem é possível distinguir um duplo endereçamento da fala de amor. Por vezes, não é uma fala que se dirige ao outro, do amor, mas, ao mesmo tempo, ela pode estar dirigida às paredes, né? Uma vez que encerra um falar sozinho, que é um falar que é próprio dos modos de satisfação daquele que fala. Enfim, essa dupla vertente da fala amorosa, né? De estar falando com o outro, mas, ao mesmo tempo, estar falando com as paredes, ou seja, falando sozinho, de poder suportar isso, né? Me parece, um dos elementos implicados no jogo amoroso. Bom, esses são os aspectos que me chamaram a atenção em relação ao que poderia contribuir para uma discussão sobre esse caráter artificial do amor, né? E que, no mundo contemporâneo, talvez indique uma certa suspeição sobre o estado amoroso, justamente pelo seu caráter artificial, ou como se, de alguma maneira, o modo dele de comover o corpo não fosse da mesma natureza, não é, dos modos de comoção corporal que um sujeito experimenta no gozo. Bom, e com relação ao tema mais propriamente, né, indicado aqui no título, né, sobre as relações entre o amor e o real, como entrar nessa discussão? Me parece que um aspecto talvez favoreça, não é, a localizar o real na vertente, não é, do amor, se dá justamente na presença do impossível que abriga toda demanda amorosa. Em outras palavras, o lugar de um impossível presente na demanda amorosa, e a emergência desse impossível, né, as formas que esse impossível toma, né, a partir de uma demanda amorosa, isso me parece que indica o modo de abordar as conexões do amor com o real. E aqui eu acho que essa possibilidade de pensar a dimensão do impossível na demanda amorosa, eu encontro aqui pelo menos 3 referências que a gente podem ajudar a gente a pensar isso, a partir do Lacan. Por exemplo, o interesse do Lacan por essa forma de amor, que é o amor cortês, né? A poesia do amor cortês, que ele examina no Seminário 7, né? Essa maquinaria de palavras, né, construída pelos trovadores medievais em torno dessa figura da dama, a dama do amor cortês, né, que é cantada e exaltada, mas estranhamente desencarnada e inacessível, como se ela fosse a pura presença de um vazio em torno do qual a poesia cortês traça os seus contornos. É um registro amoroso que, de alguma maneira, se dirige a uma figura de ficção, que é a dama do amor cortês, que está situada justamente nesse lugar. Bom, no Seminário 7, Lacan tem essa referência do das Ding, né, da coisa, né?
que é ali, não como se o amor contornasse alguma coisa da dimensão do impossível, ou do inacessível, ou do desencarnado, ou, em outras palavras, do próprio real. Uma outra forma de presença do real no amor, que me parece que vai interessar o Lacan, é a que ele encontra no amor místico, ou na mística, propriamente dita. É que é um amor que se dirige para uma dimensão que ultrapassa a possibilidade de representação pelas palavras e que também acaba se expressando pela poesia. Ou seja, a gente conhece, não é, pela própria experiência mística, não é, que é uma experiência amorosa que faz com que o sujeito, em algum momento, não, procure expressar, não é, o que teria sido um encontro com o real num determinado momento, né, e os efeitos, né, que isso produziu sobre o sujeito, né, normalmente designado por essa palavra, o êxtase, como que a poesia a poesia mística, não é, que ela é feita depois do encontro, não é? Porque no momento do encontro não existe palavra que pudesse, de alguma maneira, designar o que se experimenta, mas, de toda forma, essa perspectiva amorosa em torno da figura de um Deus escondido, não? Um Deus que é preciso encontrar as melhores condições de ter acesso a ele, e que o encontro com esse Deus se dá sob a forma de um êxtase, me parece que indica alguma coisa dessa conexão amorosa no momento em que ela topa com alguma coisa do real. E também me parece que tem uma outra indicação, né, de pensar as conexões do amor com o real a partir dessa máxima, não é, que máxima muitas vezes se atribui a uma máxima cristã, mas na verdade ela é anterior ao cristianismo, que é a expressão ama a teu próximo como a ti mesmo. Uma expressão que Freud examina lá no quinto capítulo do Mal-Estar na Civilização, né? E que o Lacan vai comentar largamente no Seminário da Ética. E é interessante porque o Freud chama atenção exatamente para isso. Por que uma máxima, ama teu próximo como a ti mesmo, que tem um alto valor moral e que implica, não é, numa perspectiva universal, por que ela conecta uma exigência amorosa a um aspecto desmesurado e, ao mesmo tempo, impossível que está presente nesse mandamento? Só relembrando aqui, para Freud, seria compreensível se o mandamento fosse ama teu próximo como ele te ama, ou seja, um amor na vertente da reciprocidade, ou se a gente pudesse escolher qual o próximo que a gente gostaria de amar, né? Mas a máxima, ela não implica isso, né? E a questão que se coloca é que esse próximo não é apenas uma criatura gentil que deseja ser amada, mas alguém que carrega também uma poderosa cota de agressividade entre seus dotes pulsionais. Ou seja, esse próximo a quem devemos amar, né, é alguém, o Freud escreve assim, muitos de vocês conhecem, não é? Esse próximo que a gente deve amar também é alguém que procura, vou citar, satisfazer sobre os seus semelhantes a sua agressividade, a explorar a sua capacidade de trabalho sem compensação, a utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. É esse que a gente tem que amar. Então, além, não é, de outros, o próximo inclui esses aí. Então, por que uma exigência
amorosa, por que ser colocado nesses termos uma conexão entre o amor e uma dimensão do impossível, né? Ou a presença do real encarnado, né, por essa figura do mal. Né? Bom, enfim, é interessante porque o Lacan, no comentário que ele faz dessa expressão, o acento que ele coloca é sobre essa parte da frase, né, como a ti mesmo. Né? Ama teu próximo como a ti mesmo. E ele chama a atenção que esse como a ti mesmo, na verdade, indica, não, que o mal não necessariamente seja só esse que está encarnado no próximo, mas que esse próximo, na verdade, indica, não, a presença ou é o reflexo da presença de um mal que também nos habita. E ele diz assim, o Lacan, e o que é mais próximo do que esse âmago em mim mesmo, que é o de meu gozo, do que não me ouso aproximar. Pois quando a gente se aproxima, não é, desse mal, que nós reconhecemos em nós mesmos, via de regra, a gente recua. Em outras palavras, para amar o próximo como a mim mesmo, quando se trata do bem, vai dizer o Lacan, isso não tem problema, com a condição, bom, mas o verdadeiro problema do amor que se depreende do ama teu próximo é quando esse próximo, seja na figura do outro, seja esse próximo que me habita, se apresenta com um gozo nocivo, com seu gozo maligno. E, no entanto, a vertente, não é, do mandamento ama teu próximo indica que alguma coisa do amor deveria se conectar a esse ponto de um gozo, muitas vezes, nocivo ou maligno. Enfim, a gente vê aqui que o amor pode estar relacionado a um modo de satisfação da pulsão. Então, eu acho que esse é o grande tema que nos interroga aqui, não é? Na perspectiva analítica, não é? Como pensar o amor a partir da perspectiva da satisfação pulsional. E é interessante porque, para Freud, não é? Ele considerava, ele apostava, no certo sentido, de que o amor poderia ser um elemento, a satisfação que a gente encontra no amor poderia ser uma via que permitiria, por exemplo, uma renúncia pulsional. Abrir mão do meu modo de gozo em nome de uma satisfação amorosa. E o Lacan, por sua vez, ele vai enfatizar o caráter de suplência do amor. E aí que me parece que vai um pouco ter um certo deslocamento aqui, uma suplência em relação ao impossível que se desenha em seu horizonte. E, para finalizar, pensei que a gente poderia tomar como, a partir dessas considerações da relação do amor com a satisfação pulsional, né, o que é que o próprio Lacan apresenta, não é, na sua nota italiana, e que, se não me engano, está numa das referências também da jornada de vocês, né? O que é que, a partir da experiência analítica, poderia contribuir para fazer ou para o tornar o amor mais digno. O que seria um amor mais digno? Ele diz até assim, mais digno do que a profusão do palavrório que ele constitui até hoje. Bom, o que seria esse amor mais digno? Né? Eu acho que essa é uma questão que valeria a pena considerar. Né? E um ponto que me pareceu que daria, vamos dizer assim, condições para a gente pensar isso, né? É a própria referência, não é, o que essa palavra, não é, dignidade, não é, que o Lacan utiliza, não é, no Seminário 7, não é, para definir a sublimação, não é, como sendo a possibilidade de elevar o objeto à dignidade da coisa, não é? E aí ele usa
faz um trocadilho entre dignidade e das-ding, não é? Vamos dizer assim, do ponto de vista da escrita, tem uma certa homologia, não é? E, de certa maneira, me parece, o que seria considerar um amor mais digno, ou seja, de poder pensar alguma coisa do amor, né, que tivesse a dignidade do real, que considerasse o real, né, que registrasse, vamos dizer assim, na experiência amorosa, a dignidade do real, um amor que não desconhece a dimensão do real, com a qual ele poderá enlaçar-se. Talvez esse seja o ponto, não é, para se pensar a partir daí. Aí eu teria algumas outras referências que a gente pode extrair do próprio Lacan, do que seria esse amor mais digno na perspectiva da relação entre o amor e o engano, por exemplo. Não vou entrar aqui agora. A relação do amor com as chamadas cartas de amor, não é, que a expressão cartas de amor, não é, para Lacan, no meu modo de entender, ele está para além, não é, jogando com essa homofonia em francês de carta com letra. Me parece que essa dimensão da escrita de alguma coisa que o amor, vamos dizer assim, que atravessa alguma coisa da escrita do ponto de vista como modo de apreensão do gozo. Acho que isso é uma outra vertente de se poder pensar o que seria um amor mais digno, né? E um outro ponto, não é, que eu acho, para finalizar, não é a perspectiva também de se pensar o modo como a gente interpreta o encontro amoroso. A gente conhece essa passagem, não é, do Lacan no Seminário 20, não é? Que muitas vezes a contingência o drama do amor, ele usa essa expressão, todo drama do amor, é que aquilo que a gente encontra no amor de modo contingencial, por acaso, a gente tende a querer inscrever isso na forma da necessidade. Ou seja, aquilo que, para colocar lá, aquilo que cessou de não se escrever, na vertente amorosa, no drama amoroso, a gente tende a querer que isso não cesse de se escrever, não? Que aquilo perdure, que aquilo vá até a eternidade. A figura do amor eterno, né, é um elemento do drama do amor, porque, de alguma maneira, ele tende, não é, a obliterar a nossa relação com o amor naquilo que ele tem de contingencial. E, para finalizar isso, que eu acho que tem vários aspectos que poderiam ser pensados a partir daí, né, eu vou terminar aqui com uma outra referência, não é? A contingência no amor e a sua relação com o real, que aparece no próprio título do Seminário 24, não é? Que em francês, «Un succès de l'une des vues, c'est l'amour». Dificilmente a tradução nossa aqui vai conseguir captar todas as referências e ressonâncias que tem nessa palavra, não é? Uma forma de traduzir isso assim, mais literalmente, não é? Poderia ser o não sabido que se sabe do inconsciente é o amor, mas o que chama a atenção aqui para mim, vou finalizar com isso, é a aproximação sonora que o Lacan faz entre amor, não é? Amor, e um jogo que é l'amour, o jogo da morte, não é? Que é um jogo que eu acho que circula pouco aqui entre nós, não é? Mas que é uma espécie de jogo, não é? Que é quase um paro ímpar, parece com um paro ímpar, não é? Mas nesses dois jogadores, eles mostram ao mesmo tempo os dedos da sua mão, não é? 1, 2 e já mostram os dedos,
E aquele que disser a soma dos dedos, no instante mesmo, a soma que vai dar, contando os dedos, na hora mesmo que eles são apresentados, ganha a partida. É o jogo da morra, né, como se fala. Essa metáfora do jogo da morra, a mim parece que ela indica aspectos importantes para considerar nas relações entre o amor e o real. Bom, como todo jogo, né, o jogo da morra, como todo jogo, ele tem suas regras, ele tem as suas leis. No entanto, por mais que esse campo esteja delimitado e que os números possíveis sejam predeterminados, não é? A soma, se forem, vai ser no máximo 10, de 0 a 10, os números estão predeterminados. Apesar disso, a contingência tem o seu lugar, porque você nunca vai saber exatamente qual que é, quantos dedos foram colocados ali. Né? Bom, nesse sentido, me parece que essa aproximação que o Lacan faz, esse jogo entre o amor e um jogo da morra, me parece que esse amor que toca o real pode ser aproximado aqui a esse puro encontro dos jogadores, cujo resultado não é possível determinar de antemão, mas que consentem em se entregar ao jogo e à satisfação que vem daí. Bom, então podemos dizer que essa dimensão do jogo amoroso também se acha presente no mundo contemporâneo. Esses aplicativos de encontro, por exemplo, eles são estruturados na forma de jogos, no certo sentido. O desfile de perfis mais ou menos aleatórios pode ou não gerar o que a gente chama de um match. Acho interessante essa palavra, né? Porque a palavra inglesa que se utiliza, na verdade, a palavra match indica pareamento, combinação, um diante do outro. Então, é um jogo de futebol, uma partida de futebol, eles chamam isso de match, que é um time na frente do outro. Então, pelo que se relata dessa experiência, não é, nos aplicativos, o que é deu match, não é, quando a gente utiliza essa expressão, pelo que se relata, não basta a contingência do encontro para que algo do amor se produza. É quando o real entra em jogo, e muitas vezes a gente encontra isso nos relatos também da experiência analítica, é quando o real entra em jogo, quando os parceiros se dão conta da irrupção, da diferença, é aí que a partida amorosa realmente começa. Bom, uma partida, a gente pode dizer, que implica, antes de mais nada, encontrar maneiras de lidar justamente com aquilo que não dá match, com aquilo que não faz par. Sobretudo quando cada parceiro, né, puder levar em consideração aquilo que nele mesmo, em si mesmo, não é passível de dar um match, né? Aquilo que não é passível de ser coletivizado. Talvez aí mesmo é que começa a partida amorosa. Bom, vou deixar aqui, então, assinalado esses pontos e espero que a gente possa conversar a respeito então, de outros temas que foram suscitados. É isso, gente. Muitos pontos, um percurso interessantíssimo, Han, que você faz, e seguramente vamos ter muito o que conversar. Eu achei muito interessante você tomar como ponto de partida a questão de se falar do amor em tempo de ódio, né? Você pergunta se não seria uma falta de sintonia. Então, isso me pareceu interessante porque, ao mesmo tempo, se impôs uma questão para mim, logo de início, uma questão que leva o amor para o campo da política, né? E como tirar desta erosão do amor, na atualidade, pegadas que apontem para uma nova criação, o amor desvinculado da pulsão de morte. Claro que
você coloca, como Freud faz, o amor e o ódio do lado da pulsão de vida, mas a persistência do ódio e o cotidiano do ódio evoca a pulsão de morte, né? Uhum. O outro aspecto que me pareceu também muito interessante foi a questão de se questionar a questão, quer dizer, o aspecto do questionamento do amor transferencial, que desde quando surge em Freud, né? Ele diz que tanto há de verdadeiro quanto de artificial também. Uma coisa não impede a outra e se aplica no amor de transferência essas duas leituras. Claro que nós sabemos que Freud, o que ele inventa aí é usá-lo na experiência analítica que ele está fundando. Mas eu penso que se não seria a grande invenção de Freud, não seria, e aí não teria nada de muita artificialidade, seria a resposta do outro a este amor. A condição do analista não responder à demanda de amor, como acontece, digamos, no amor do cotidiano, é a grande sacada de Freud. E aí nós já podemos dizer que já existe algo do não há relação sexual, já desse momento fundante da psicanálise, né? Então, a maneira também como você traz a localização do real no amor, todos esses pontos que você foi levantando e apontando, tem algo de real no impossível de toda demanda de amor. E a leitura diferente que Freud faz da de Lacan, né? De Freud tomar isso como uma renúncia pulsional e Lacan tomar como uma suplência, né? E mais do lado da satisfação pulsional do que da renúncia pulsional. E a contingência, né? Tomar o real no amor como a condição da contingência que acontece no encontro amoroso. Então, eu abro para os colegas que queiram se manifestar, pode levantar a mãozinha eletrônica, pode fazer assim com a mão mesmo, que eu estou aqui olhando, e Pablo também vai me ajudar nisso, e para que depois Ram possa fazer algum comentário. Vamos dialogar. Então, dialogamos nós, Ram. Vamos lá, vamos começar. Começamos. Eu acho interessante esse ponto mesmo que você sublinhou, Jordan, porque é difícil a gente pensar, e eu acho que isso é um desafio para a gente, talvez no mundo contemporâneo, não é? De se pensar o lugar do ódio, né? Porque a nossa conexão, de fato, não é? A gente tem vários elementos que justificam isso, não é? Que o deslizamento do ódio para o campo da pulsão de morte, não é algo que registramos a todo momento, não é? Mas me parece que tem alguma coisa aqui também que vale a pena levar em conta, não é? De pensar o ódio como um modo de ligação ao outro. Nesse sentido, ele faria parte de uma... teria um certo aspecto, entre aspas, erótico, né? No sentido de ser um modo de ligação, porque uma coisa é você odiar uma pessoa, e a gente sabe com a força de erótica que tem no ódio, não é? Em termos de ligação, não é? Porque uma coisa é a indiferença, né? Outra coisa é o ódio, né? Que te conecta de uma forma
às vezes até mais premente do que no aspecto amoroso, propriamente dito. Lembrei aqui agora de uma passagem do Lacan no Seminário 20, quando ele vai comentando a leitura que aquele Jean-Luc Nancy e Philippe Lacour-Labarre fazem, né, no livro Título da Letra, né, um comentário que eles fazem sobre a relação do Lacan com o significante. Ele percebe assim, uma transferência negativa, né, nos dois em relação ao que ele estava produzindo, e até chega a se perguntar assim, de um modo um pouco cômico, mas acho que tem um fundamento. Né? Quando é que a gente lê melhor? Quando a gente ama aquele que a gente está lendo ou quando a gente odeia aquele que a gente está lendo? E ele suspeita que no ódio tem uma leitura mais rigorosa, vamos dizer assim, do que na experiência amorosa, da leitura amorosa, que muitas vezes se entrega muito mais ao amor do que o interesse pelo que está sendo escrito ali. De toda forma, realmente, eu acho que esse é um ponto, toda essa, acho que a possibilidade, né, assim, de se incidir, que a gente possa pensar em termos sociais e mesmo políticos sobre esse fenômeno do ódio, talvez que acaba preponderando num mundo, vamos dizer assim, globalizado e que tende a romper as relações e os laços. O ódio parece que é uma tentativa desesperada, não estou aqui justificando o ódio, mas parece uma tentativa desesperada de relação, né, com o outro, que, de um certo modo, também problemática, né, porque ela facilmente pode deslizar para a posição de morte. Né? Bom, mas esse é um ponto que acho que realmente me ocorreu aqui, que poderia talvez ampliar um pouco. Para mim mesmo, eu tive um pouco essa sensação assim, de pensar, as indicações do Freud poderiam contribuir sobre isso. O nosso perigo, Han, agora é que essa ligação com o outro pelo ódio seja mais intensa do que pelo amor, né? Sim. Esse é o perigo, né? Nós não sabemos, eu, pelo menos, me surpreendi com 50%, pelo menos de quem votou, entendeu? Sim, mas Fátima e Paulo estão inscritos. Foi? Fátima Sarmento e Paulo, né? E Paulo Gabriel estão inscritos. Vamos lá. Vai lá, Fátima. Você está sem som. Eu queria tomar essa parte que Han traz, né, do ódio como modo de ligação ao outro, e essa possibilidade da força erótica, né, no ódio. E aí eu me lembro, né, dessa ideia de Freud, que o ódio está primeiro, né, que é constitutivo do eu, e provém de uma recusa primordial, né? Então, é o outro que me remete a essa parte de mim mesmo que eu recuso. Então, é o outro. Né? Achei interessante que você traz isso. E a ideia que Lacan traz, né, para a gente sobre a raiz do racismo, que é exatamente o ódio ao próprio gozo. Então, essa parte que eu recuso de mim mesma, né, e que é interessante que a transferência é que vai permitir que isso que está fora, que é recusado, venha, né, para o dispositivo. Que isso aí eu acho que é o ponto alto, exatamente, do dispositivo analítico, poder trazer o horror, né, o que está fora, para ser trabalhado. E aí me parece que tem algo a ver com isso, Han, que você trouxe, né? Quando o real entra em jogo, é aí que a partida amorosa começa. Então, acho que o valor da transferência é exatamente permitir, né, que isso que está fora possa, né, fazer parte do próprio sujeito, para que ele possa ter um amor mais digno. Quer dizer, aí é uma construção que eu estou tentando fazer, né? Mas eu acho que não é fácil, né, essa ideia do amor mais digno, porque certamente ela contém algo aí, né,
desse ódio ser esvaziado, sei lá, alguma coisa aí que me ocorreu. Paulo, Han, quando minha leitura do Mal-Estar na Cultura, me dá a impressão que, quando Freud coloca a questão do amor e do ódio, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação de origem, ou seja, de que sobre a origem do amor e a origem do ódio, tal qual está desenvolvido no Mal-Estar da Cultura. Porque a modulação, que eu acho que é necessário fazer, é talvez distinguir, talvez isso ajude a gente a poder entender melhor esse desenvolvimento de Freud, é poder distinguir algo da ordem da estrutura e algo da ordem do sentimento. Ou seja, o ódio como estrutura, o amor como estrutura e o ódio e o amor como sentimento. Me parece que são coisas que merecem algum grau de distinção. E vou dizer por quê. Porque é exatamente isso de que, no começo, na origem, o que faz a gênese do sujeito é o ódio. Freud coloca isso claramente, a Ausstoßung, a expulsão da parte considerada má do sujeito. Né? E não é um sujeito ainda que tem um ego. Né? É um sujeito, e que Freud chama isso de ódio, ou seja, aquilo que, para mim, causa mal-estar, eu coloco para fora, eu expulso de mim. E exatamente por isso Freud vai dizer que o juízo de atribuição vem primeiro do que o juízo de existência. Então, eu atribuo um bem e um mal, e aquilo que me causa mal, eu jogo para fora e chamo isso de ódio. Esse ódio é estrutural. Esse não é um ódio-sentimento, no sentido do sentimento de ódio e do sentimento de amor. O amor, na vertente da estrutura, vem quando, me parece, que a gente poderia pensar assim, quando Freud diz que, na busca pelo objeto, não se trata de encontrar o objeto perdido, mas sim de reencontrá-lo. E ele vai fazer uma precisão que às vezes passa despercebida. Não é nem de reencontrá-lo, é de crer que o que se reencontra é próximo àquilo que é o objeto perdido. Então, essa crença é que é o amor, na perspectiva estrutural. Ou seja, o amor é a crença na possibilidade de você poder acreditar que você se aproximou do objeto primordialmente perdido. Isso que você chamou das Ding, que Freud chama das Ding, que Lacan trabalha no seminário da ética muito bem. Ou seja, essa aproximação das Ding, né? Essa crença. Então, o amor, me parece que essa modulação entre estrutura e sentimento é interessante para que a gente possa encaminhar as discussões em relação ao amor, ao ódio, não somente pela via da sensação do sentimento, mas sim pela via da estrutura, da estruturação do sujeito. Queria que você, já que você trouxe essa questão de Das Ding e da sublimação, que você pudesse um pouco comentar sobre isso, sobretudo levando em consideração esse aspecto, que eu acho que também é muito importante e muito delicado, entre também fazer uma diferenciação, se você puder fazer, se você sentir à vontade para fazer isso, entre o desejo e o amor. Eu acho que são pontos muito interessantes para uma discussão, mas a ênfase que quero dar é que me parece, na leitura que faço de o mal-estar na cultura, de que Freud não está dizendo que o amor e o ódio têm a mesma origem. O que vem como pulsão de morte é a destruição. É um fator de destruição. O ódio
vem ligado à pulsão sexual, à pulsão de vida, né? O ódio e o amor. Né? Então, eu acho que é algo aí que a gente poderia debater um pouco mais. Alessia, tem a ver com esse tema? Essa questão? É uma questão que eu queria, gostei demais do que você comentou, e eu fiquei me perguntando se a gente pode dizer aí que, né, nesse contexto aí de uma modernidade líquida, se na contemporaneidade a gente pode dizer que esse amor, que é uma das formas de vínculo, né, com o outro, ele corre perigo, né? Quando esse outro, a relação com o outro passa a ser uma mercadoria, a ser consumida, descartada, como é que fica essa questão do investimento do outro, né? Sair do gozo do um para um investimento na relação amorosa. Han, já quer falar alguma coisa, Han? Eu vou então. O que eu acho interessante é que eu acho que a psicanálise ela tem elementos, instrumentos que permitem a gente interpretar essa circulação do ódio na escala que vem acontecendo no mundo contemporâneo, né, que talvez dê condições para que a gente possa perceber um certo caráter de resposta que o ódio hoje em dia encarna, né, alguma coisa que se apresenta em escala global. Isso eu achei interessante, porque o que a Fátima estava colocando, e o Paulo também frisou isso, né? Que tem alguma coisa do ódio que não nesses termos necessariamente, né? Quando Freud fala da expulsão de algo que o sujeito atribui como mal ou como fonte de desprazer, não? Que é por aí que o Freud, de alguma maneira, associa o mal, né? No primeiro momento, que isso é constitutivo do sujeito. Poder expulsar ou aquilo que ele experimenta como desprazeroso, né, para fora, né? Colocar isso para fora e passa a estabelecer algum tipo de relação íntima com isso que foi colocado para fora, uma relação de intimidade, não com o mal propriamente dito, né? Isso eu estou dizendo nesse sentido porque eu acho que a gente tem condições, até a partir disso que o Paulo trouxe, né? Dessa diferença entre o sentimento e a estrutura, né? De que a gente possa interpretar o que é essa circulação do ódio no mundo contemporâneo e poder encontrar formas de contribuir, né? Sobre as formas de responder a isso, né? De responder a isso, levando em conta o que está no cerne disso. Porque eu tenho para mim que esse é um aspecto, por isso que talvez não seja suficiente a gente dizer que, em vez de odiar, a gente devia estar amando as pessoas. Isso não me parece que é suficiente. Que deveríamos trocar um afeto, um modo de laço por outro. Mas como? Porque tem alguma coisa primordial no ódio, né? Como a Fátima lembrou, né? E o Paulo também, né? E ele virou um elemento contemporâneo de coletivização, né? As pessoas se sentem, vamos dizer assim, agrupadas por terem como ponto em comum, isso Freud já chamava atenção, o ódio a um mesmo objeto. Isso que a gente vê num certo sentimento nas eleições atuais, né? O que se chama do antipetismo, que unifica uma série de pessoas, muitas vezes de distintas proveniências, né? Que tem esse ponto em comum, todos odeiam o mesmo objeto, seja lá o que se chama de PT. Então, você vê,
não estou dizendo que isso só está de um lado, não. Eu acho que isso está difuso na sociedade, né? Que ela se unifica a partir do ódio. Então, você vê um caráter erótico no sentido de fazer laço pelo ódio, né? E isso passa a ser um elemento preponderante. Não é a primeira vez, né? Obviamente, a história das comunidades estão o estrangeiro, o inimigo, o bode expiatório, não como um fator de ódio e que tem uma força de unificação de uma coletividade. Eu acho que a gente precisa tratar essa questão a partir não só a partir daí, mas também levando em conta esse aspecto, né? Acho que isso é interessante também o que o Paulo trouxe em relação acho que é um bom tema com relação à crença, né, como um elemento constitutivo do amor. Ao mesmo tempo, talvez a gente possa pensar, porque o amor circula por esse lado da verdade e do engano, né, de certa maneira, mas também pelo lado da crença, né? Porque não necessariamente precisamos atribuir verdade ou falsidade àquilo que a gente acredita, né? As forças da crença, elas se movem por outro caminho, né? Como chamava lá, você não precisa provar que Deus existe para que alguém possa ter fé em Deus. O sujeito tem crença em algumas coisas que não passam pela demonstração, nem pela demonstração científica, e a gente viveu aqui, nessa época da pandemia, situações muito complexas, porque, de alguma maneira, as pessoas passaram a exibir um tipo de crença descolado de qualquer evidência, de qualquer demonstração científica, né? Que isso ganhou força social, né? Força social perigosa, inclusive, né? Para a própria comunidade, né? Enfim, não entrei aqui realmente nessa distinção entre amor e desejo, que eu acho que isso é um campo importante, né? Porque talvez fazer o Lacan, que de alguma forma faz essa distinção, não é? Assim, a partir da libido, do Freud, não é? Amor, desejo, o que é necessidade, não é? De alguma maneira caminha por aí, não? Inclusive nas postulações do Freud, de que a circulação amorosa muitas vezes vai para um lado, a circulação do desejo pode ir para o outro, não? E que tem alguma coisa do que se chamaria do gozo masculino que tende a fazer essa disjunção e do gozo feminino que tende a fazer essa convergência, né? Mas, bom, eu acho que esse é um campo que vale a pena realmente poder pensar as relações entre o real e o amor, também incluindo o campo do desejo, né? E isso que a Alessia traz sobre a passagem do gozo para o amor, né? Talvez seja o que faria com que um sujeito instalado no gozo autoerótico cedesse alguma coisa disso para ir procurar uma satisfação no campo do outro, vamos dizer assim, no campo amoroso. E talvez porque isso é uma questão interessante, porque mesmo o gozo autoerótico é uma questão para a gente se colocar, não é? Quando a gente pensa que não há relação sexual, talvez cabe também a gente dizer não há relação sexual, mesmo no gozo autoerótico. O sujeito topa com a ausência da relação sexual, mesmo ele com ele próprio. E isso que me parece que um certo encontro com o impossível, né, na satisfação, isso permite a transposição para o campo amoroso. Bom, mas eu acho que a gente pode ver se vamos entrar por aí. Pablo e depois Sônia. Então, sí, en relación a
ao ódio, existiria ao laço pelo ódio, existiria, pelo que estou acompanhando, uma forma de laço onde o objeto de ódio fica fora e o laço é entre o que estão dentro, mas o objeto do ódio fora, ou então o próprio ódio como modo de laço entre dois. Estava pensando de duas formas, mas se acompanhei bem, o próprio ódio está dentro do Eros, então o Eros implica o ódio também, é isso? Estou chamando o Eros no sentido amplo, né, como uma força de ligação, uma força de conexão. Claro, em sentido amplo, nesse sentido, envolve o ódio também, como um certo um modo. É isso? Que é uma força forte de ligação. Inclusive, vamos poder dizer assim, o racismo ou todas as formas de discriminação internas a uma sociedade, ou mesmo a rivalidade, ou mesmo se a gente pensar no nosso caso específico no Brasil, torcidas de futebol que se constituem não apenas pelo amor que tem pelo seu próprio time, mas pelo ódio que tem pelo time rival, né? Às vezes é mais forte o ódio do que o próprio amor. Então, é um elemento constitutivo do laço. O que eu acho que é uma questão para nós hoje é por que essa forma constitutiva do laço, através do ódio, ganha a proporção que vem ganhando hoje em escala global. É isso que me parece, tendo a pensar que é uma resposta a uma certa dissolução generalizada dos laços amorosos que o discurso capitalista, o mundo globalizado, favorece, ou instigam e, às vezes, até estimulam. A contrapartida, me parece, não há um ângulo de ver isso, né? Mas a contrapartida, a resposta, talvez, venha pela ascensão do ódio, né? Como uma espécie de forma de ligação extrema, né, com o outro. Sônia? Oi, eu queria até falar dessa ligação pelo ódio, porque quando Lacan trabalha as paixões do ser, amor, ódio e ignorância, ele vai falar que o ódio é a negação do ser, e o laço se faz pelas palavras de injúria, né? Que hoje é o que a gente vê, né? Um falando, dando palavras ao outro. Isso forma um laço. Mas isso é que eu pensei a partir da discussão que deu aí. Mas o que eu queria falar para você, Rani, é assim, que eu gostei muito do seu desenvolvimento, mas que eu queria ressaltar é o seu final, né? Que o eixo responsável, né? Que é um novo amor, que eu sou responsável, foi um novo amor, né? Um amor mais digno, e que me esclareceu muito. Lógico, um novo amor é um amor, né? Quando entra no discurso analítico, traz um novo amor. E eu fiquei pensando muitas vezes assim, o que seria esse amor mais digno? É o amor real ou é a vertente real do amor, né? E hoje eu pude entender, se eu vou para a transferência, nesse seu finalzinho, a transferência para Lacan como amor ao saber, lógico, inconsciente, então, um saber que não se sabe, trazendo a surpresa e a contingência, e é a partir daí você diz assim, mas não basta a contingência do encontro, né? Porque a gente para aí, né? Muitas vezes. A gente tem que ir além. Tem que haver o consentimento em jogar a partida. A questão do consentimento é muito importante, que por ser você consente em lidar com aquilo que não faz par, né? E em consentir com aquilo que não dá match. Porque a gente tem a ideia do amor com o que faz par, com dois fazendo um,
com amor imaginário, né? Sempre recíproco. E é exatamente o que interessa a gente na erosão do amor e num processo analítico é o que não faz par, né? É o que não dá match. Então, aí, uma análise é um amor mais digno. Talvez isso seja um amor genuíno, que eu fiquei, né? O artificial é fácil a gente entender. Mas o que é um amor genuíno? Aí Paulo fala, a origem. Eu falei, meu Deus, a origem. A origem não é o amor, é o ódio. Então, começa, né, a vir um quebra-cabeça bem... mas, lógico que a gente sabe que a origem é, na verdade, a estrutura, que é de furo, né? E que aí está, como Fátima falou, de não aceitar o estranho. Por isso, Freud desenvolve das Jung o íntimo, o estranho mais íntimo. Então, era isso que eu queria ressaltar muito, que o amor é o que não dá match. Quer dizer, o importante, né, para a gente ressaltar é a erosão, né, de Eros, né? É o furo, que é estrutural, que é da onde parte todos os desenganos, né? É onde parte as cartas de amor, as trovas de amor, que é exatamente do furo. Então, eu gostei muito desse seu percurso para chegar aí. Agradeço esse comentário aí, Sônia, porque realmente achei importante você ressaltar isso, porque a gente vê, mesmo na clínica, nos relatos e tudo mais, que tem essa expectativa do mundo contemporâneo, né, de que você vai encontrar algo de um parceiro, tudo bem que você possa pensar os aplicativos que vão mais para a vertente do gozo sexual, uma coisa assim do encontro, vamos dizer assim, que elimina assim de vez, não já de partida, vamos dizer assim, a possibilidade de ser um encontro amoroso, não que isso não possa acontecer, mas na expectativa do encontro amoroso que vamos dizer assim, a partir dos aplicativos, a expectativa, quando dá um match, a gente vê, não é assim que tem uma certa aposta ali, muitas vezes vai pela imagem, começa pela imagem. Mas aí, em algum momento, né, começa a aparecer a diferença, né? Aquilo que não dá match, né, exatamente, em cada um. Né? Isso vem com vários argumentos. O fulano é assim, achei que ele fosse assim, era assado, achei que ele mora longe, e não sei o quê. Tudo isso que começa a aparecer, assim, ganhando uma certa força, assim, como se o sujeito tivesse uma esperança que em algum momento ele vai encontrar ali no match, não é? O dois fazem um, não é? Como você disse, você lembrou. Mas, na verdade, realmente, a partida amorosa me dá essa impressão, né? Começa quando irrompe a diferença. E quando irrompe a diferença, que o sujeito percebe que tem alguma coisa nele próprio, né? Que não faz parte. Né? O que não quer dizer que o jogo amoroso realmente é levar isso em conta, né? Colocar isso para jogar. Né? E esse que me parece, como essa palavra, e o consentimento em relação a isso, né? Acho que é um termo que você frisou aí que me parece fundamental, né? Assim, de pensar no amor mais digno e a sua relação com o consentimento. Com o consentimento. Agora ele, parece... no seminário 21, vai dizer que a essência do amor é o fracasso. Quer dizer, esse é a finalidade do amor, está no seminário 21. É o fracasso, não é o sucesso, não é o todo, lógico, porque ele está, né, de ser tolo do inconsciente, ser tolo do real. Interessante, para mim foi bem interessante. E é muito interessante pensar também o fracasso aí, porque, na verdade, o amor mais digno é uma forma de pensar o amor real, o real no amor, no final de análise. Mas trazer essa ideia que Han trouxe hoje, de que há um impossível em toda demanda de amor, tem algo do real aí também. Na própria demanda de amor, é isso. Agora, quando o sujeito, no final de sua análise, que se dá conta da inexistência do outro,
não é? De que não tem mais a garantia desse outro, e o que ele tem mesmo é objeto enquanto causa de seu desejo, aí sim se pode falar de um amor, esse amor mais digno, também nesse sentido. Mas não é a exclusividade do real, o amor no real, somente o amor mais digno, né? É uma possibilidade, que só vai até aí quem faz um final de análise, né? Porque isso é importante, né? Porque, de alguma maneira, você se dá conta que tem um impossível na demanda amorosa, né? Porque ainda se manter na vertente da demanda amorosa, né? Uhum. Vamos dizer assim, que muitas vezes a gente encontra isso também, não, no sentido, já que é impossível, não, eu desisto do amor, né? Mas justamente a partida amorosa é sustentar a demanda amorosa, levando em conta o impossível, né? Aí sim que me parece que poderíamos, vamos dizer assim, vislumbrar o que o Lacan chama de amor mais digno. O amor mais digno não é o amor que vai ser bem sucedido, até como diz a Não, Sônia. não, é o contrário. É o que vai fracassar melhor, cada vez melhor. É. Mas que sempre o sujeito é causado, né? Exatamente. Agora, interessante o que você falou agora, porque nós, no núcleo de psicose, trabalhamos um caso, começou a semana passada e terminamos hoje, de um sujeito psicótico que ele dizia que não casou e nunca teve mulher, porque ele sabe que sempre fracassa, sempre termina mal. Então, ele prefere não ter mulher. Isso seria a radicalidade do psicótico, né? Ele não tem a falta como presente, que é o que vai ser próprio do amor. A possibilidade de amar tem a ver com a falta. E o psicótico não tem, porque ele tem a certeza. E isso o leva à impossibilidade de concretizar-se no amor. Eu sei que isso é muito relativo, porque nós temos casos de psicose também que o sujeito faz uma suplência com amor também, né? Mas creio que estamos no momento de concluir por hoje esse trabalho, agradecendo muito a RAM pela sua grande contribuição. O tema cada vez se abre mais para nós, sua fala vai repercutir e agradecemos muito, e na próxima semana continuamos com o nosso seminário de formação permanente. Aqueles que não se inscreveram ainda na jornada, está a tempo, porque logo vão ser majorados os valores da inscrição. Semana que vem é feriado, Tornão. Semana que vem é feriado. Quarta-feira é feriado. Na próxima... Dia 19. É dia 12, é dia 19. É 19. Obrigado, Francisco. Então, Ram, obrigadíssimo e até 25 de novembro aí em Belo Horizonte com o nosso encontro brasileiro do campo freudiano. Muito obrigada, Ram, foi ótimo. Valeu Legal. muito, grande abraço. Grande abraço. Obrigada, Ram. Obrigado, Ram. Obrigado.